Vamos mergulhar hoje numa das obras mais impactantes do século XX, Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. A gente vai seguir a jornada dele, sabe? Desde aquele choque inicial de se descobrir como um outro, até a luta desesperada para reivindicar a própria existência. E o Fanon já começa com tudo, com uma frase que é um verdadeiro soco no estômago. Ele diz assim: olha, cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. É daqui que tudo parte, sabe? Do choque de não ser visto como gente, mas como uma coisa. Então, vamos fundo nisso. Essa primeira parte é sobre aquele momento exato, sabe? Aquele instante em que a percepção que a gente tem de si mesmo é completamente estilhaçada pelo jeito que o outro nos olha. Tenta imaginar essa sensação. Fanon descreve como se estivesse preso numa objetividade esmagadora. O olhar do outro não te dá liberdade. Pelo contrário, ele te fixa, te paralisa, como se fosse um produto químico que estabiliza uma reação. A vida deixa de ser uma descoberta e passa a ser algo definido de fora para dentro. Agora, a gente vai ver como esse olhar de fora para dentro causa um verdadeiro desmoronamento interno. Uma quebra na relação mais básica que a gente tem, a nossa relação com o nosso próprio corpo. Antes do preconceito, Fanon explica que a gente vive num esquema corporal. É aquela coisa natural. Quando esticamos o braço para pegar um copo, não ficamos pensando em cada músculo, em cada movimento. É uma relação fluida, uma construção do nosso eu no mundo que a gente nem percebe. Só que, no mundo branco, esse esquema simplesmente desmorona. E no lugar dele surge o que Fanon chama de esquema epidérmico racial. De repente, o conhecimento do corpo já não é mais seu. Ele passa a ser construído pelo outro, por meio de 1000 detalhes, anedotas, relatos. A pele vira uma identidade forçada. E essa nova forma de existir, que é construída pelo olhar de fora, é um peso absurdo. Fanon diz que se deixa de existir como uma pessoa única para se existir em tripla pessoa. E o que isso quer dizer? De repente, a pessoa não é só ela mesma. Ela se torna responsável pelo próprio corpo, como se ele fosse um problema. Responsável pela própria raça, como se fosse um fardo. E responsável pelos próprios ancestrais, carregando uma história que os outros impõem a ela. Agora a gente chega num ponto que é, olha, fundamental. E se, em vez de ódio, o que se recebe é uma suposta aceitação? Fanon vai mostrar como isso, na verdade, é só mais um tipo de prisão. O mais interessante aqui são as frases que o Fanon ouvia. Elogios que, na verdade, são condescendentes. Tipo, o preto é um homem como nós. Ou, nossa, ele é muito inteligente. Isso não é aceitação de verdade. É uma espécie de permissão que só reforça a ideia de que existe uma hierarquia, em vez de acabar com ela. A violência dessa civilização é brutal. Ele sente o corpo dele sendo devolvido em pedaços, demolido por um mundo que o julga, o mede e o aprova, negando o direito mais simples que existe, o de ser um homem, e nada mais. Diante de tudo isso, qual foi a primeira arma que o Fanon usou? A lógica, o intelecto. Nesta parte, a gente vai entender por que essa tentativa de lutar usando a razão não tinha como dar certo. E aqui está o pulo do gato. Ele tentou usar a razão, sabe? Mostrar para o branco que ele estava errado, que o preconceito não fazia sentido. Só que o preconceito de cor não funciona na base da lógica. E tentar aplicar a razão a uma coisa que é, na sua essência, irracional é, nas palavras do próprio Fanon, neurotizante. E isso aqui ilustra perfeitamente essa falha. A ciência podia provar a igualdade. A religião podia pregar a dignidade de todo ser humano. Mas nada disso adiantava para superar o medo irracional. O mundo branco continuava se opondo à intimidade entre as raças, inventando justificativas absurdas. Bom, se a razão falhou, qual o próximo passo? Fanon se volta para dentro, para a celebração da identidade e da história negra. Um movimento que ficou conhecido como negritude. Diante da rejeição, ele decide se afirmar como negro. Ele mergulha de cabeça na história de grandes impérios, de cidades como Diné, numa raça que, como ele diz, há 2000 anos já trabalhava o ouro e a prata. A negritude surge como uma resposta poderosa, um motivo de orgulho. E essa citação de Aimé Césaire que o Fanon usa captura a essência da negritude de um jeito poético, né? Não é algo parado, defensivo. É uma força viva, uma força cósmica, que se conecta com o mundo de um jeito que a civilização ocidental parecia ter esquecido. Mas aí vem o golpe.
Jean-Paul Sartre, que era um intelectual aliado, analisa a negritude. E ele a define não como um fim em si mesma, mas como uma etapa. Ele via a negritude como uma reação necessária ao racismo, que um dia seria superada numa sociedade futura onde a raça não importaria mais. Para Fanon, essa análise foi, devastadora. Aquilo que para ele era uma existência plena, absoluta, foi reduzido a uma fase, a um degrau num processo histórico. Sartre, ao tentar intelectualizar a luta dele, acabou tirando a força absoluta que ela tinha. Isso nos leva à conclusão poderosíssima do Fanon. Depois de todas as tentativas de se definir e de escapar das definições dos outros, ele chega a uma afirmação final sobre si mesmo. E que afirmação, hein? Ele se recusa a ser reduzido, a ser amputado. Em vez de se ver como uma vítima da história, ele reivindica para si uma alma infinita, gigantesca, que não cabe em nenhuma caixinha racial ou dialética. É um grito de pura existência. No final das contas, a jornada do Fanon vai muito além da questão racial. É uma luta universal para existir por si mesmo, para recuperar a própria subjetividade no mundo que o tempo todo tenta nos transformar em objetos, em sombras definidas pelos outros. E a gente termina com essa pergunta, que fica ecoando. O texto do Fanon nos força a pensar no poder que um olhar tem. No poder de construir e de destruir mundos. A questão que fica é, até que ponto se permite que o olhar do outro dite quem nós somos?